tarde a todos e a todas. Bom, meu nome é Lívia, sou psicóloga. Atualmente atuo no consultório na Rua de Florianópolis, né? Mas já tenho 11 anos de prefeitura, já passei por CAPS, por NASF, e também já com alguma experiência acadêmica de especialização e acabei meu mestrado em saúde mental agora, né? E bom, queria desde já agradecer o convite. Acho que é muito importante a gente sempre discutir a rua, né? Porque a rua, no geral, não é só na vida cotidiana, mas no geral ela é negligenciada, né? E é um pouco, e a gente vai passar um pouco por essa violação de direitos e toda a experiência que a rua passa um pouco na discussão de hoje, né? Então é muito importante o Telesaúde dar espaço para a discussão da rua aqui. Bom, então o tema é atenção à saúde para as pessoas em situação de rua. Eu preparei a web palestra, por mais que eu seja do consultório na rua e que pensando em atenção à saúde vem consultório na rua, cabeça de todo mundo, né? A minha ideia não é fazer uma web palestra sobre consultório na rua. Claro que vai fazer parte, mas eu queria direcionar a web palestra e como eu direcionei o próprio material também para todos e todo e qualquer profissional do SUS, né? Que é responsabilidade nossa prestar atenção e cuidar da saúde às pessoas em situação de rua. Então a ideia é falar um pouco dos limites, das possibilidades. Eu fiz assim, eu revisitei o marco legal. Vocês vão ver que o material está bem em cima com base do marco legal também, porque achei que seria bom, né, vocês terem esse material disponível e de certa forma sistematizado, compilado, né? Então revisitei o marco legal e pretendo, para não ficar enfadonho, inclusive, pretendo ir trazendo elementos da prática, né, trazendo os desafios desse trabalho, compartilhando uma ou outra situação, algum caso. E aí eu preparei uma cronologia, não é cronologia, mas pensei em abordar com vocês o conceito das pessoas em situação de rua, da população, né, perfil, considerações legais, necessidades, problemas clínicos de saúde e estratégias de cuidado. Esse vai ser o nosso norte, tá? Bom, e aí eu começo com um conceito, que é o conceito que está previsto na Política Nacional, né, da População em Situação de Rua. E aí queria que vocês vissem o material aí, então. O conceito é o grupo populacional heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Bom, e aí eu já enfatizei algumas palavras, né? Porque o heterogêneo é muito importante a gente se dar conta de que, tal qual na sociedade, tal qual em qualquer lugar, na rua a gente vai encontrar toda a diversidade humana, né? De todas as cores, de todos os credos, de todos os tamanhos. Porque é muito comum, no senso comum, querer colocar a população de rua num balaio só, digamos assim, vulgarmente falando, né? E não, a gente é um grupo muito heterogêneo, né? Que inclusive é até difícil assim chegar num perfil. A gente vai já em seguida falar sobre perfil, mas a gente tem que pensar que, devido à heterogeneidade, inclusive, as causas e as soluções ou as estratégias devem ser também plurais, né, múltiplas. Então é muito importante entender que é uma população heterogênea, por isso a ênfase. Que possui em comum a pobreza extrema. Então, esse é o conceito da política nacional da população de rua. Também aparece a característica da pobreza extrema em outros conceitos, mas na prática não é o que se vê, não. Então, tem bastante pessoas em situação de rua que não têm renda nenhuma, mas tem aquelas que têm aposentadorias, pensões, fora, claro, os trabalhadores, que é a grande maioria da população de rua, que também nós já vamos passar isso no perfil, né? Mas não é o que a gente ouve da rua, no sentido assim, de passar necessidade, de fome, né?
de comida, até assim, um pouco envolvida com as pessoas em situação de rua ligadas ao movimento social, né? Eles dizem que a gente não quer só cobertor, não quer só comida, a gente quer direitos, né? Então, a pobreza extrema, na prática, eu não consigo ver como esse conceito tão global, assim, né? Como uma característica forte. Inclusive, como eu falei que eu vou dialogar com a prática, esses dias fui no banco com um usuário nosso, porque perdeu o cartão, aquela coisa e tal, fui no banco auxiliá-lo a fazer, e ele tinha uns 30 mil na conta, né? Uh, e bom, então, para mim é uma coisa que eu tenho questionado, assim, né? Quero ver isso, mas não é muito o que aparece. Os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados também tem, isso a gente vai ver no perfil, mas a gente tem de tudo. Aí, de novo, a gente cai na heterogeneidade, né? A gente tem... O que me chama atenção são as pessoas, assim, que estão sozinhas no mundo, que eu digo, né? Que sim, ou os pais já são falecidos, ou realmente o vínculo já está rompido há muitos anos, não tem desejo de retomar, né? Que é um pouco a característica, assim, que eu vejo dos trecheiros, né? Daqueles que vivem circulando de cidade em cidade pelo país. Mas tem os que têm família perto, tem os que, inclusive, a família dá o suporte para a pessoa, para a vida na rua, né? Aqueles que acessam casa de irmã, de pais e mães para tomar banho, para se alimentar. Então, de novo, a gente tem de tudo. E aí, isso, eu estou querendo enfatizar isso porque o que me parece que é, sim, como é que eu digo, geral de toda a população de rua é a inexistência de moradia convencional ou regular, né? Isso sim, eles não têm uma casinha de 4 paredes, né? Ou de alvenaria ou de madeira. Realmente aí usam os logradouros públicos, né? Praças, calçadas ou casas abandonadas, terrenos baldios como espaço de moradia e a rua como sustento, né? Que aí é o que continua o conceito, que a população de rua utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente. Então, essa é outra característica. Tem aqueles que estão há muitos anos na rua e tem aqueles que passam pela rua de forma provisória e logo retomam, né, outro estilo de vida. E usam também as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. É importante esse fim do conceito de que também é população de rua as pessoas que utilizam os serviços de acolhimento institucional, albergue, né, e casas de apoio, essas coisas, porque na prática o que a gente vê é de serviços de saúde, de assistência, sei lá, serviços públicos em geral, não considerarem essas pessoas como pessoas em situação de rua, né? Mas são porque fazem uso das unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória, né? Bom, e aí vamos para o perfil. O perfil é uma pesquisa bastante antiga, né? É de 10 anos atrás, mas infelizmente ou felizmente é a única pesquisa que tem nacional que faz essa caracterização das pessoas em situação de rua, né? Inclusive, essa é uma reivindicação do Movimento Nacional da População de Rua, de que esse grupo fosse incluído no censo do IBGE de 2020, né? E aí, então, todo o material que a gente pesquisa sobre população de rua se faz referência a esse primeiro censo e pesquisa nacional sobre a população de rua do Ministério do Desenvolvimento Social, que foi feito ali entre 2007 e 2008, essa publicação que eu peguei na internet é de 2009, né? E aí queria passar com vocês um pouco, então, o que esse censo nos mostrou, do que seria, assim, a maioria, né, da população de rua, ou alguns dados importantes que, inclusive, desmistificam um pouco esse grupo, né?
porque esse grupo populacional é muito cheio de estigmas, preconceitos, né, discriminações, e o perfil ajuda a quebrar alguns mitos desses. Então, essa pesquisa identificou há 10 anos atrás em torno de 32 mil pessoas adultas em situação de rua, né? Foi de 18 anos para cima. E a gente chegou nesse, a gente não, a pesquisa chegou nesse perfil assim mais geral de que então 82% são homens. Então, historicamente, é o que a gente vê na prática também, a maior parte da população de rua são de homens, apesar de que a gente tem visto o aumento das mulheres em situação de rua, né? Mas, comparativamente, então, a maior parte é homens, numa faixa etária de 25 a 44 anos, então é uma população economicamente ativa, né, nessa faixa etária, 53% de jovens e adultos, negros, 67%, né, declararam ser negros, com ensino fundamental incompleto, há mais de 2 anos na rua e exercendo alguma atividade remunerada. Esse ponto é bem importante porque quebra o mito de que população de rua é vagabundo, né? Isso é a maior mentira. Então, 70%, quase 71% são todos trabalhadores, né? Ok, não necessariamente de carteira assinada, mas que sim exercem uma atividade remunerada, inclusive para a sua subsistência, né? É o seu trabalho. Então, são trabalhadores. Os motivos da ida para a rua. Também a pesquisa revelou que são 3 principais motivos, né? Problemas com álcool e outras drogas, 35%, desemprego, 29,8% e conflitos familiares também 29,1%. Então, o que isso traz de importante, né? Primeiro que não é uma coisa linear, né? Não é uma causa única e nem linear. A motivação para a ida para a rua, ela é multifatorial, social, econômica, psicológica, isso tem que estar muito claro. E não é linear no sentido de que uma única coisa leva, né, a uma consequência. Então, a gente não sabe se o problema com o álcool, por exemplo, gerou desemprego e do desemprego desavença familiar, né? Ou se a desavença familiar, o conflito familiar provocou problema com droga e aí a droga gerou desemprego. Ou seja, não dá de definir o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, né? Justamente pela diversidade, pela complexidade, esses problemas essas motivações estão interligadas, né? E outra coisa que me chama a atenção, que, por exemplo, desemprego e conflitos familiares estão ali no mesmo nível de 29%. O desemprego um pouco mais que os conflitos, né? Mas, tal qual, então, a emergência econômica, né, são também os conflitos familiares, no nível de angústia, né, de frustração, que leva as pessoas a irem para a rua. Outra coisa importante, voltando então, que é disso, saber a motivação de ida para a rua é importante também, para também quebrar um pouco aquele mito de que a solução para sair das ruas é arranjar emprego, né? Isso não é a solução, tá aí, o desemprego não é a única causa, né? E não dá de querer tratar uma situação complexa, né, com soluções simples. Então, não basta, se a causa não é a única, a solução também não vai ser única. Outro dado interessante do perfil, que 76% da população em situação de rua pesquisada, né, são originárias do mesmo local em que se encontram ou de locais próximos do estado. Então, isso quebra um pouco também a ideia de que são pessoas de fora, né, estrangeiros, essa coisa meio xenofóbica, né? Aqui, eu vou tentando dialogar com a minha prática daqui. Aqui em Florianópolis, empiricamente falando, a gente até vai contra um pouco o que a pesquisa revelou. A gente tem muito gaúcho, muitas pessoas do Rio Grande do Sul, né?
Mas está aí, né? O Rio Grande do Sul está aqui embaixo. Não deixa de ser próximo também. Inclusive tem vários que vêm e vão assim, passam 3 meses lá, 2 meses aqui. Já consigo identificar alguns que fazem esse trecho, né? Mas a pesquisa chamou atenção então disso, que são originários ou da mesma cidade ou de locais próximos. Aqui a gente tem muitos gaúchos, sim, me chama atenção. E também me chama atenção terem muitos nativos, muitos manezinhos, como a gente diz aqui, né? Então também tem, de novo, vamos lembrar da heterogeneidade da pop rua, né? De que a gente vai ter de tudo. Então tem do manezinho nativo ao estrangeiro de outros países, né? Com relação à escolaridade, por exemplo, tem do analfabeto ao doutor, né? Tem do miserável sem renda nenhuma e tem do cara com 30 mil no banco. Então temos de tudo. Por diferentes motivos, a pesquisa revela também que entre os pesquisados, 46% preferem dormir na rua a dormir em albergues, né, ou em outros serviços. Por quê? Isso é um dado importante porque mais para a gente entender não só a população de rua, mas os serviços, né? Aí vou usar um exemplo aqui de Florianópolis. Em Florianópolis foi aberto ano passado um serviço de pernoite ali na Passarela do Samba, onde tem o carnaval, né? E esse ano ainda foi aberta uma extensão desse serviço no continente. Então são 2 serviços de pernoite da mesma organização social que executa esse serviço, com 160 vagas. E inclusive reiteradamente é divulgado que sobram vagas nesses 2 lugares, como a pesquisa está dizendo, né, que 46% é quase metade, preferem dormir na rua. Mas por que preferem dormir na rua? Porque os serviços não são adequados ao usuário, né, e à usuária. Tem aqueles que dizem que não gostam de dormir lá porque é muita confusão, porque são questões entre eles, né, que não se que, né, bom, de questões entre eles, ou porque tem gente que diz que lá se usa droga, que isso, que aquilo, e aí preferem não dormir porque lá é um lugar insalubre. Não só de convivência, como alguns dizem, mas inclusive de saúde pública mesmo, né? A gente tem ali transmissão de escabiose, de tuberculose, né? Não tem a infraestrutura adequada. Bom, isso sim, se é para o serviço público oferecer um serviço que seja de qualidade, né? E não algo que seja meia boca, que culpabilize a população de rua por não gostar de usar o serviço. É um pouco isso que eu quero dizer, né? Bom, com relação aos vínculos fragilizados e interrompidos, a pesquisa também revelou que 40,9% mantém contato com parentes, né? E desses 40% que mantém contato, quase 40% também consideram um relacionamento com esses parentes bom, muito bom. Então, foi aquilo que eu falei um pouco, né? Tem aqueles que são sozinhos no mundo, mas tem aqueles que mantêm contato e inclusive, conseguem esse apoio para manter sua condição de vida, né? Mesmo na rua, mas tendo acesso aos familiares para tomar banho, para comida, para, né, qualquer outra necessidade. Me lembrei agora de uma usuária que, inclusive, ela tem mãe, tudo aqui na cidade, e ela vive nessa transição entre a casa da mãe e a rua, né? E assim ela vai vivendo. Bom, já deu metade do tempo e tem bastante coisa ainda. Eu acho que eu vou acelerar. Outra coisa importante do perfil, que o principal local utilizado para banho e necessidades fisiológicas que a pesquisa revelou é a rua, né? 32% para banho e 32,5% para necessidades fisiológicas utilizam a rua para isso, né?
Isso, de novo, revela para mim, revela mais dos serviços públicos do que da população de rua. Em Florianópolis, por exemplo, os serviços públicos não são públicos, custam R$ 2. E aí a população de rua nem sempre tem R$ 2, né? Ou não consegue o espaço adequado. E também já me peguei até, inclusive, em atendimentos na rua. Um dia eu fui atender uma usuária em situação de rua, uma pessoa em situação de rua, né? Que ela estava toda ensanguentada, ela tinha tido uma briga com uma outra pessoa em situação de rua. E imediatamente eu me dirigi ao banheiro do terminal para a gente limpar aquele sangue, né? E eu poder entender toda a situação. Pois ao passar a catraca, cobra R$ 2. Ela passou, eu passei, cobrou R$ 2 e a gente teve que pagar o uso do banheiro, mesmo numa situação de atendimento do serviço público, utilizando outro serviço público. Bom, 30% afirmaram ter algum problema de saúde, e nessa pesquisa o que mais apareceu foi hipertensão, problema psiquiátrico, diabetes e HIV/AIDS. Isso eu vou falar mais para frente, mas sim, o que mais aparece assim na prática são as doenças infecto-contagiosas que eu vejo na minha prática, né? Então, muitas pessoas com HIV, tuberculose, sífilis, saúde mental, incorporando aí tanto o uso prejudicial de álcool e outras drogas, quanto o sofrimento psíquico grave, né? E os problemas de pés, feridas, isso nós vamos ver mais para frente. Bom, dos que fazem uso de medicamento, a pesquisa revelou que os centros de saúde são o principal acesso, isso é importante, né? Tem tudo a ver conosco. Por outro lado, quando doentes, 43% procuram primeiro o hospital, ou a emergência hospitalar. E isso tem tudo a ver com a gente também, né? Com a população de rua, com certeza, porque é isso que a gente vê na prática também, eles vão demandar, em alguns casos, né? Eles vão demandar atenção em saúde quando estão no limite, quando o corpo já está sinalizando que é hora de descansar e tratar. Então, por isso que esse é um dos motivos de acessar sempre mais a emergência, né? Mas tem a ver também, se isso é o que diz da população de rua, isso tem a ver também com os serviços, de se é mais a emergência que eles acessam, como estão aí os serviços de média complexidade da atenção básica, né? Se a gente chega até os usuários ou não. 24% não tem documentos de identificação, e isso é muito importante, porque também acho que tem tudo a ver com a gente eu digo saúde, né? Porque faz parte, no meu entendimento, faz parte da atenção em saúde a garantia de direito. E providenciar os documentos, pedir uma certidão de nascimento, acompanhar para fazer um RG, né? Isso é uma das formas de resgatar a cidadania, que é o que a gente diz no papel, que é uma das nossas funções, né? Então, está dentro da nossa alçada, no meu entendimento, acompanhar o usuário nesse acesso, nessa garantia de direito. Bom, eu vou mais rápido, senão não vai dar tempo. Vai ter que ficar 2 web palestras. Do marco legal, o que chama atenção é que a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é a primeira legislação que eu botei aqui na minha cronologia, é de 2009. Então chama atenção que são só 10 anos, né? Nós estamos em 2019 e são 10 anos de legislação específica sobre a população de rua. E aí, revisitando a política, dentro dos princípios, me chama atenção no sentido de que tem a ver conosco, profissionais do SUS, né? Que é um princípio da política, o atendimento humanizado e universalizado, que isso também é princípio do SUS. Uma das diretrizes da política é a democratização do acesso e usufruto dos espaços e serviços públicos. Então, a democratização do acesso tem a ver inclusive com universalidade, né? E tem a ver com a prática. Para mim, isso me lembra de desburocratização do acesso. Isso é algo que nós, saúde, temos que fazer nos nossos serviços para efetivamente incluir a população de rua, né, na política.
E um dos objetivos da política nacional é assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas de todas as políticas públicas, mas isso é outra coisa que tem a ver conosco, né, de assegurar o acesso amplo, simplificado, isso é muito importante para a população em situação de rua. Não dá para algumas pessoas da população de rua de incluir elas no mesmo fluxo, nas mesmas regras, né, ou nos mesmos protocolos que as outras pessoas que acessam um centro de saúde, por exemplo. Se a gente quer efetivamente incluir a população de rua na saúde e ofertar atenção à saúde para elas, os serviços têm que se adequar aos usuários, né? E não ao contrário. Bom, eu vou pular aqui também em 2009, o Ministério da Saúde institui o Comitê Técnico de Saúde para a população de rua, e aí começam um pouco as portarias e as legislações da saúde, tá? E aí é importante a gente saber, né, nos estados, municípios, se existe esse comitê ou não. Aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, não tenho notícias. Em 2011, né, acompanhando essa cronologia, em 2011 vem a PNAB, que ela é atualizada em 2017, e é onde aparecem, então, as equipes de consultório na rua como componentes da atenção básica, né? Porque antes foram os consultórios de rua, foi uma estratégia da saúde mental, da área técnica de saúde mental, com base na experiência do professor Antônio Neri, lá da Bahia, né? E aí, com a PNAB de 2011, os consultórios na rua, podemos dizer assim, viram política de Estado, no sentido de que são garantidos na PNAB e incluídos agora como atenção básica, na tentativa de conciliar duas experiências prévias, que é essa do consultório de rua da Bahia, que era uma estratégia de saúde mental para as questões de uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? E as estratégias de PSF sem domicílio, em que algumas cidades já haviam implantado, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o consultório na rua, ele tenta conciliar essas duas experiências, da saúde mental e da atenção básica, ofertando atenção integral, né? O que é importante assim do consultório? Vou falar um pouco do consultório daqui de Florianópolis como exemplo, né? O consultório daqui existe há 7 anos, o consultório na rua. Então, como na rua, ele foi implantado em 2012, porque antes ele era de rua, como estratégia da saúde mental, né? Nós temos 7 profissionais na equipe. Então, tal qual a política diz, é uma equipe multidisciplinar. Aqui a gente tem uma médica, uma psicóloga, uma enfermeira, uma assistente social e 2 técnicas de enfermagem e um motorista. A gente atende das 7 às 5, que é o horário do centro de saúde que a gente está vinculado, né? Os consultórios na rua, eles têm que estar vinculados a algum centro de saúde, inclusive burocraticamente lá no CNES, né? Tem que estar vinculado. Mas isso não quer dizer que o trabalho seja no posto de saúde, muito ao contrário, né? A gente tem que estar vinculado a uma unidade de saúde, no meu entendimento, mais por questões burocráticas, né? De composição de equipe e tal, mas o trabalho do consultório na rua é eminentemente in loco, na rua, de forma itinerante, né? Desenvolvendo ações na rua, com o objetivo de ampliar o acesso, né? Ampliar o acesso dos usuários à rede de serviços de saúde. Então, é nesse sentido que, para mim, o consultório na rua, ele é muito mais uma extensão da equipe de saúde da família tradicional. A gente não é, apesar de a gente ser uma equipe de saúde da família, nós não devemos ser uma equipe de saúde da família tradicional, né? No sentido de estar mais presa ao trabalho, ao processo de trabalho no centro de saúde. Mas assim, a gente deve ser uma extensão dessa equipe, que somos nós que vamos estar na rua, fazendo vínculo, ampliando acesso, garantindo direito, trazendo o usuário para o centro de saúde, né? Para assim, daí, aquela equipe de saúde tradicional do centro de saúde, incluir esse usuário como acompanhamento seu, né? Acompanhar e garantir o cuidado longitudinal de saúde.
Então, nesse sentido, que a responsabilidade pela atenção da saúde é de todo e qualquer profissional do SUS, né? Em 2011, logo em seguida, vem a portaria que define as diretrizes de organização e funcionamento das equipes de consultório na rua, que é importante todo mundo conhecer, né? A 122 de 2011. E essa portaria é muito importante, a portaria 940 de 2011, ela regulamenta o Cartão Nacional do SUS. Em princípio, o que isso tem a ver conosco, né? Com essa temática, mas ela é muito importante, inclusive a população de rua deveria ter ela embaixo do braço, porque ela diz assim: não se constituem impedimentos para a realização do atendimento solicitado em qualquer estabelecimento de saúde, inexistência ou ausência do cartão nacional, desconhecimento do número do cartão nacional e impossibilidade de realizar o cadastramento ou fazer o cartão ali na hora, né? Então, isso não ter o cartão, não saber o número, não se constitui impedimento, ou seja, a pessoa tem que ser atendida. No mesmo artigo dessa portaria, que durante o processo de cadastramento, o atendente, uma pessoa chega no posto de saúde para fazer seu cartão, para fazer seu cadastro. O atendente vai pedir o endereço do domicílio permanente do usuário, independente de onde ele more, mas está lá nesse artigo, não estão incluídos na exigência do endereço do domicílio permanente os ciganos nômades e os moradores de rua. Então, outra coisa importante que é ampliar acesso a isso, né? Tanto legalmente falando, que a portaria não exige que as pessoas em situação de rua apresentem endereço, comprovante de residência, né? Quanto isso é o ampliar acesso na prática, né? Então, é atender todas as pessoas em situação de rua, podem e devem ser atendidas sem cartão nacional, sem comprovante de residência, e faz parte da atenção à saúde providenciar isso, né? Isso é resgatar a cidadania, inclusive. Bom, aí tem outras portarias do consultório que vai definir o critério de cálculo de equipes de consultório por município, que estabelece as normas para cadastramento. O importante dessa norma de cadastramento é isso que eu dizia, de que toda equipe de consultório na rua tem que estar vinculada ao centro de saúde, né? Mas isso, de forma alguma, implica em processo de trabalho dentro da unidade de saúde. A gente, sim, usa a unidade de saúde, tanto a que nós estamos lotadas, quanto todas as outras do território onde a gente estiver. Se a gente precisa de infraestrutura de centro de saúde, a gente deve, inclusive, utilizar a unidade de saúde do território onde a gente está e aonde o usuário circula e permanece, né? Outro marco legal importante, que não sei se vocês conhecem, é o Plano Operativo para a Implementação de Ações em Saúde para a População de Rua. É uma resolução da CIT de 2013. Também é importante conhecer esse plano, porque é o plano que vai definir as diretrizes e estratégias de orientação, né, para enfrentamento das desigualdades da população de rua no âmbito do SUS. Bom, vou passar o plano mais rápido, que o tempo está curto. Depois também a gente passa por outras portarias do consultório na rua, que vão alterando, amplia a carga horária, altera questões da carga horária, amplia o rol das categorias. Na portaria 1029 entra o dentista e o profissional de educação física. Na outra portaria de 2014 mexe nos valores de incentivo, né, que aumenta os valores. Então, as equipes de consultório na rua, elas existem em 3 modalidades. Tem a modalidade que aí a diferença das modalidades é muito mais composição de equipe e valor de incentivo, né? O processo de trabalho e as características e objetivos são as mesmas. Mas então a equipe de consultório na rua, modalidade 1, são 4 profissionais, 2 de nível médio, 2 de nível superior, e aí o incentivo é de 19.900, quase 20 mil. A modalidade 2 são 6 profissionais, 3 nível médio, 3 nível superior, e o incentivo é 27 mil. E a modalidade 3 é uma equipe de tipo 2 mais profissional médico. Então, 6 profissionais mais o profissional médico, e aí o incentivo é de 35 mil reais. Bom, também vou passar pela portaria de consolidação 3.
uma lei importante que a população de rua deve ter embaixo do braço. É a Lei 13.714 do ano passado, que é bem novinha. É uma lei que alterou a LOAS. A LOAS, em princípio, não tem nada a ver conosco, porque é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas esse artigo que foi alterado tem a ver com atenção à saúde, né? Então, essa alteração da LOAS, ela coloca que a atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal nos termos dessa lei, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no SUS. Fiz questão de ler porque isso faz parte das dificuldades da população de rua, né? A falta de documento, as barreiras burocráticas de acesso são muito presentes, apesar da lei, né? Mas então tá aí a lei e fica a dica para a Pop Rua botar ela embaixo do braço e para nós, né, servidores e trabalhadores, obedecermos. Agora que está quase acabando, eu acho, entrando na atenção à saúde especificamente, o que eu queria pensar com vocês era as necessidades, os riscos e problemas que a população de rua está mais exposta e que apresenta como problema de saúde, né? Então, assim, a população de rua, ela passa por coisas que a gente nem passa pela nossa cabeça, falando agora, né, como senso comum, assim. Por exemplo, a dificuldade de acesso ao absorvente para as mulheres, né? A falta de água, bom, a falta de banheiro, Eu passo uma tarde atendendo na rua, eu preciso de banheiro, né? Então, querendo ou não, trabalhar na rua é um pouco vivenciar também, numa dimensão minúscula, óbvio, né? As dificuldades, mas aí eu consigo alcançar um pouco as dificuldades que eles passam. Não, na Praça 15, que é uma praça central aqui de Florianópolis, os banheiros são pagos. E aí, né? E aí eles tanto não conseguem pagar porque não têm dinheiro, quanto também não conseguem acessar os estabelecimentos comerciais. Esse foi um dado que eu passei por cima lá no perfil, mas estava nos slides, que, né, a boa parte da população de rua sofre discriminação por meio dessas barreiras, né, de não conseguir entrar, não conseguir acesso nos estabelecimentos comerciais e, infelizmente, nos estabelecimentos públicos também, né. Então, se eu tenho vontade de ir no banheiro durante o meu trabalho na rua, eu entro num comércio qualquer e uso. A população de rua não consegue, né? E aí são coisas, então, são exposições que vão gerando problemas de saúde, como a alimentação incerta, né? Ou em condições inadequadas, a falta de água, ou a água de baixa qualidade, mas a falta de água potável, a privação do sono. Isso eu vejo bastante, assim, de como o sono é muito prejudicado e como isso gera problema de saúde, né? E aí a privação do sono tem tudo a ver também com as violências, né? E aí as violências são as mais diversas de todos os lugares. Entre eles, da polícia, né, dos órgãos públicos, da sociedade em geral. Então, são tudo assim, exposições que têm a ver conosco e que aí podem gerar alguns problemas de saúde, né? E aí, entrando especificamente nos principais problemas clínicos de saúde, eu esqueci de falar, mas essa parte da saúde eu me baseei muito no manual do Ministério da Saúde, que é o manual de 2012, para o cuidado da saúde das pessoas em situação de rua, né? Então, estou seguindo um pouco o que o manual traz, de que os principais problemas são problemas nos pés, micose, celulites, e aí o manual dá essa dica de sempre avaliar as pés e as pernas das pessoas em situação de rua, porque as pés e as pernas são praticamente o coração, né? No sentido de que a mobilidade é muito importante para eles, andar é muito importante, né? Ficar em pé, a população de rua fala muito das filas, né? Tudo que eles acessam é fila. É fila para tomar banho, é fila para ir no banheiro, é fila para pegar senha no posto de saúde, é fila para o almoço.
Então, achei bem legal essa dica do manual de sempre avaliar os pés e pernas. Outro problema muito comum são as infestações, né? Piolhos, escabiose. E aí aqui na minha prática, a gente teve essa vivência de surto de escabiose nesse serviço de pernoite, né? E aí isso, de novo, é importante a gente... Isso tem muito mais a ver com o serviço que é oferecido do que com a própria população de rua, porque por mais que a gente faça, né, as medidas de saúde lá, a avaliação e prescreva medicamento e a loção e tudo aquilo que a médica e a enfermeira, que sabe muito mais do que eu, prescrevem lá, não adianta o usuário se tratar se não tiver as adequações no ambiente, né? E aí, de novo, chama a responsabilidade pela oferta do serviço. Se a roupa de cama é lavada, se é trocada ou se é individualizada. Não é o relato que a gente ouve dos usuários, né? Tuberculose tem sido um problema grave, e aí o manual traz esse dado, né, de que a prevalência de tuberculose é 67 vezes maior nas pessoas em situação de rua do que na população em geral. Então, só esse dado já justifica, por exemplo, uma atenção maior, nossa, profissionais da saúde, em fazer o rastreamento da tuberculose, né? Então, tanto o manual diz que todos que apresentam tosse, independente do tempo, devem ser examinados. A questão da tuberculose é um exemplo de como a gente tem que quebrar os protocolos, né? Os protocolos clínicos algumas vezes. Não tem que esperar, por exemplo, a coisa das 3 semanas, né? Aí eu não entendo muito, sou psicóloga. Mas o manual diz isso, que todos que apresentam tosse, independente do tempo, devem ser examinados. Então, e ainda, o que a prática, daí não é um dado do manual, é o que a prática tem nos mostrado, que a gente tem visto a importância do rastreamento de tuberculose, mesmo em pacientes assintomáticos, tá? No caso de Florianópolis, como exemplo, a gente fez um levantamento das pessoas em situação de rua com tuberculose no ano de 2019. Então, de janeiro a ontem, 3/12, a gente tem 60 pessoas em situação de rua com tuberculose no município, ou que passaram pelo município, ou que vieram para cá, assim, que passaram pelo consultório e pelo Centro Pop e pelo Hospital Nereu Ramos, que é o hospital referência, né, de doenças infectoparasitárias aqui. A gente está fazendo esse levantamento junto e a gente identificou esse número de 60 pessoas. E desses, ainda não vou ter o dado, não está pronto, mas a gente já identificou empiricamente, sim, pessoas que deram um diagnóstico positivo sem sintoma nenhum, né? Numa atividade de um mutirão preventiva que foi feita, ou numa baciloscopia que foi pedida para acesso ao serviço de acolhimento, porque aqui em Florianópolis, a casa de passagem, a casa de apoio e o albergue, que são serviços de acolhimento institucional, exigem a baciloscopia negativa, né? Então a gente faz muita baciloscopia para acesso a serviço de acolhimento, não necessariamente por estar sintomático, né? É uma exigência do abrigamento, a baciloscopia, então a gente não, nesse sentido, não segue o protocolo clínico, né? A gente segue a regra de acesso. E a gente já teve diagnósticos positivos mesmo em assintomáticos. Então, também tem as ISTs, HIV e AIDS, né, como problemas das pessoas em situação de rua. Muitas pessoas convivendo com AIDS sem tratamento, inclusive. Que, bom, a gente está na rua tentando cativar, né? Faz parte. Gravidez de alto risco, o manual traz, né, de como a gravidez, a questão da gestação nas mulheres em situação de rua, como ela é associada à exposição à violência, às vezes ao uso de álcool e outras drogas, né? As condições insalubres mesmo da rua, isso tudo gera um quadro de gravidez de alto risco, né? Doenças crônicas, uso prejudicial de álcool e outras drogas, eu vou ser mais rápida. Saúde bucal e sofrimento psíquico grave foi uma inclusão minha, não é o manual que trouxe isso. Mas eu, como psicóloga da equipe, tenho, sim, vivenciado bastante situações de sofrimento psíquico grave, que inclusive, assim, preciso de parceria para ir trabalhar e atender comigo na rua, né?
E aí isso tem muito a ver até com a essência intersetorial do trabalho na rua, né? Para os casos de saúde mental, que são mais graves, que estão em situação de rua, eu, no geral, sempre ou eu vou junto com a psicóloga do Serviço Especializado de Abordagem Social, né, que é um serviço da assistência social, ou a gente faz uma dobradinha, né, de eu em um dia, ela em outro dia, eu vou de manhã, ela vai à tarde. Já teve casos que a gente teve que fazer essa dobradinha assim diariamente, né, para ir ofertando um cuidado adequado na rua, mesmo na rua. Claro, sempre tentando evitar a internação. E aí, sabendo um pouco, então, da legislação, do perfil, dos problemas de saúde, a gente pode daí agora pensar em estratégias de cuidado, né? Que também não tem receita pronta, mas tem assim, como é que eu vou dizer? Não é um passo a passo, mas tem assim coisas que é fundamental, essencial, necessário para qualquer trabalho, e principalmente com as pessoas em situação de rua, né? Então, é preciso conhecer e reconhecer quem é a população em situação de rua, né, do seu território. Onde costumam ficar, como se relacionam, como que os grupos vão se amontoando, né? Quais recursos acessam. Por exemplo, aqui no centro de Florianópolis, que é onde eu atuo, antes das políticas higienistas, a gente conseguia identificar bem assim, no Largo da Alfândega ficava um grupo, na Praça 15 outro grupo, no Terminal Velho outro grupo, né? E a gente vê como eles vão se relacionando entre eles, não só de ajuda mútua, mas também de discriminação e de violência entre eles. Então é importante a gente identificando como que os grupos vão se formando, né? Quem que a gente pode incluir como rede nesse cuidado. A gente vai identificando muitas ações e projetos sociais para a população de rua, né? De alimentação, de doação de roupa. A gente vai circulando pelo centro e identificando o centro espírita tal, a igreja tal, né? Um projeto social Y. Então é preciso conhecer e reconhecer a população em situação de rua do seu território. Estabelecer vínculo. E aí isso é algo que o manual traz, né? Estabelecer o vínculo a partir do despojamento, da empatia, da capacidade de compreender sem julgar. E aí isso faz parte um pouco, inclusive, assim, o que eu fiz muito logo que eu entrei, mas isso faz parte da minha prática, né? De circular na praça, nas cenas, de onde eles ficam, né? Sem muita pretensão, sem ter que sem ter que ter uma tarefa prévia, né, para ir para o centro atender a população de rua. Eu vou lá para circular e aí lá vou me encontrar com as pessoas e com as demandas que aparecerem. Então essa é uma forma de estabelecer vínculo, ir até eles, ir no território deles, despretensiosamente, sem julgamento, né? E dali ir costurando as redes possíveis e ofertando o trabalho, né? A atenção à saúde. Estão dizendo que meu tempo está acabando, mas para finalizar então, reconhecer a população de rua, estabelecer vínculo, articular rede, um pouco desse exemplo que eu dei, né? Que eu trabalho muito em conjunto com assistência social. Impossível oferecer saúde sem trabalhar em rede. E aí essa é uma questão importante de a gente entender, né? Articular a rede não é porque não é saúde que eu vou articular a rede para uma outra demanda de outra coisa, né? Não, é porque é saúde, né? Se saúde é ter moradia, é ter a alimentação, é ter trabalho, se a gente entende a saúde como conceito ampliado, inclusive para oferecer saúde, eu vou articular uma vaga de abrigamento com o Centro Pop, vou acompanhar um usuário ali na escola, na educação, para inscrever na educação de jovens e adultos. Isso tudo faz parte do meu dia a dia. E depois de articular a rede, acolher e acompanhar. Estou sendo rápida, porque acabou meu tempo. Eu tinha que pensado
em algumas barreiras na assistência que também o manual traz. E aí, bom, vocês vão poder ver esse material com mais calma depois, né? Mas é importante a gente pensar nas barreiras na assistência para a gente poder mudar de atitude, mudar de fluxo, mudar algumas regras que são excludentes, né, do nosso serviço, do nosso dia a dia. Por exemplo, longas esperas para a população de rua pode significar perda de refeição ou perda de acesso a um abrigamento. Então, por mais que possa nos dar sentimento ruim, um escândalo que alguém faz, né, ou uma desistência, que não esperou, para a população de rua, às vezes tem que escolher ou comer ou fazer consulta, né? Então, longas esperas pode significar não comer naquele dia ou dormir na rua aquele dia, porque o acesso ao serviço de pernoite é por ordem de chegada, né? E as filas já começam logo cedo. Então é isso, que os horários de consulta, às vezes, nos centros de saúde são incompatíveis com os horários de sobrevivência, né? Estou querendo chamar atenção para isso, porque isso é algo assim que eu senti aqui depois que eu comecei a trabalhar com a rua, né? Porque uma coisa a gente acha que sabe, mas é só entendendo que a pessoa faltou atendimento comigo, porque o atendimento era às 2h30, mas às 2h30 é a hora que os restaurantes distribuem a marmita do que sobra, né? Então, 12h30 ele tinha que almoçar e ele preferiu almoçar do que ir para o atendimento comigo. Bom, então vai ficar ali no material as barreiras de acesso, que eu acho que é importante a gente se debruçar um pouco, né, para pensar o nosso processo de trabalho, os nossos serviços. E aí, para finalizar, gostei muito dessa frase que estava no manual do Ministério, né? Que a criação de vínculo é um desafio difícil, mas é possível. E para isso, o ponto de partida é o treinamento do olhar profissional que deve enxergar as pessoas na calçada como portadoras dos direitos de um cidadão brasileiro, né? Nada mais e nada menos. Então, pessoas em situação de rua são cidadãos e cidadãs que têm direito a acessar o SUS, né? E que têm necessidades de saúde que precisam da nossa atenção, né? É isso, nada mais e nada menos. O pessoal de São José já havia deixado uma pergunta aqui. Estamos com um caso de um haitiano que está morando em um terreno baldio que fica ao lado da unidade de saúde e ele vive aí em uma situação precária. Já foi passado o caso para o serviço social, né, e acionado o resgate social do município. Porém, ele tem negado sair do local e ir para o abrigo. Aí eles perguntam se existe mais alguma orientação possível, né, sobre o que eles podem fazer, já que foi encaminhado para o serviço social sem sucesso até o momento. Quem encaminhou foi a saúde ou a assistência? A unidade de saúde, eu acredito que foram eles ali. A unidade de saúde encaminhou para a assistência social. Bom, entendi que a unidade já acionou a assistência e a assistência atendeu e o usuário tem se negado a ir para o abrigo. A gente tem que respeitar o desejo do usuário. Acho que se ele está do lado da unidade de saúde, meio trabalho já está feito, meio caminho, no sentido de meio caminho andado, né? É isso, não tem receita, é um pouco o que eu estava dizendo, né, com relação às estratégias de cuidado. É importante alguém ir criando vínculo com ele. Não sei se ele já tem vínculo com alguém ou não, mas com certeza ele deve ter demandas de saúde, né? Pelas condições de rua ali. Então, de repente, se tiver que fazer um curativo, assim, o que a gente tem que pensar são em estratégias de aproximação. Pode ser levar uma escova e uma pasta de dente para ele. Será que ele tem? Isso o posto tem uma escova e uma pasta de dente para oferecer. Estou aqui pensando nisso agora, né? Ou oferecer uma água e ir criando amizade. Não, até para poder pensar em outras soluções para além do abrigo, já que ele não quer por enquanto, quanto para tornar a solução abrigo possível, se assim
o vínculo, né, for construindo. Talvez ele não pense nisso agora, mas construindo vínculo com alguém, vendo que alguém se importa, né, ganhando força, a gente pode gerar essa demanda nele, né? Mas não goela abaixo, de mansinho. Acho que é isso. Oi, na verdade, queria agradecer de novo e pedir desculpa que eu tive que ir me atropelando um pouco no material que eu tinha passado. No fim, não, eu gosto de compartilhar, né, um pouco das situações do dia a dia. Então, posso até deixar o meu contato, se quiserem fazer contato. Meu e-mail é liviafontana@gmail.com. Podem me procurar no consultório na rua aqui de Florianópolis, né? E é isso. Muito obrigada.